Bom dia a todos, a todas, sejam muito bem-vindos à nossa Semana Acadêmica da PUC Campinas. Nós, nesta manhã de quinta-feira, nós vamos entrevistar a Lu Arami, que é uma liderança indígena, uma liderança dos povos originários, de origem Guarani-Mbiá. Ela vai nos explicar exatamente o que é que significa, né, Lu? E esse contexto da situação e da condição dos povos originários no Brasil, ele é fundamental para nós compreendermos a nossa própria originalidade, a nossa própria essência e para também trabalharmos as questões contextuais do próprio mercado, da própria vivência em sociedade, essa sociedade brasileira que é composta sobretudo e essencialmente da cultura indígena, da cultura negra e da cultura branca europeia. Essa miscigenação faz do povo brasileiro um dos povos mais ricos em termos culturais. E não há dúvida que a cultura originária do nosso país, que é a cultura chamada indígena, né, ela é essencial para nós compreendermos a nossa própria existência como povo, a nossa própria existência como sociedade. Lu Arami, eu quero agradecer demais a sua presença aqui na PUC Campinas, é uma honra recebê-la, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aveté, gratidão. Obrigado. Lu, eu vou começar perguntando para você, então, assim, você é diretora da OSC, você é uma ativista, né, da causa indígena, da causa dos povos originários, do seu povo, de todos os povos que compõem as nações indígenas neste país. Você é uma chefe de cozinha, você é uma doutora HC, você é uma militante, palestrante, uma mulher, uma pessoa assim, extremamente antenada com o que está acontecendo na sociedade. E aí eu gostaria de perguntar a você, que você pudesse explicar aqui para os nossos alunos, temos alunos aqui de finanças, alunos da área de marketing, tudo, o que é a OSC, qual é o trabalho que é desenvolvido e particularmente qual é o trabalho que você desenvolve. Certo, AVT, gratidão mais uma vez pelo convite, obrigado a todos por estarem aqui. A organização da sociedade civil Etnocidade, ela vem através de uma luta muito grande do que? Nós estivemos aqui, viemos para cá em 2018 e a gente acredita, como povo originário, que o Grande Espírito nos encaminha onde nós devemos estar. Foi um choque muito grande para mim, sair de dentro de uma comunidade indígena e vir a um contexto urbano, cidade, porque Campinas está, vamos dizer aí, bem próximo de São Paulo. Então é uma grande metrópole. Então, para mim, foi um choque grande, mas o AVA veio através do trabalho dele. Então, chegando aqui, a gente descobre que Campinas é a terceira cidade do estado com o maior número de indígenas no contexto urbano. Isso no censo de 2010. E ninguém sabia disso. E aí eu entendi o porquê que o Grande Espírito tinha nos mandado para cá. Então, a organização surgiu em 2016 através de 2 professores. Em 2018 eu me tornei a coordenadora, depois a diretora do Etnocidade. E esse trabalho nosso é o acolhimento ao indígena no contexto urbano. Então, a gente faz o acolhimento, apoio ao acolhimento, ajuda ao indígena que está no contexto urbano. Seja ele morador, porque temos moradores aqui há mais de 30 anos, seja ele o acadêmico e suas famílias ou itinerante. Nós temos muitos indígenas itinerantes. Então, a organização, né, da sociedade civil Etnocidade faz esse trabalho, que, aliás, deveria ser feito de uma forma mais ampla, mas a gente ainda faz hoje, infelizmente, por mãos amigas e com a gente. Então, esse é um trabalho de parceria com vários grupos, vários parceiros, vários amigos mesmo que vão lá e, olha, vamos ajudar no que dá. Então, a gente tenta fazer esse acolhimento da melhor forma possível para o indígena no contexto urbano. E o nosso trabalho é esse, é formação, é oficinas, a gente faz eventos de culinária. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho aqui como etnocidade, do acolhimento, e como chefe, eu, AVA, que a gente está aqui no contexto urbano. Muito bem. Você é da nação Guarani? Guarani-Mbiá. O seu esposo? Pataxó Camacã. Como é que... Dá um panorama para a gente das nações indígenas, que são muito variadas, muitas línguas, muitas culturas distintas, né? Qual é a abrangência dessa cultura e particularmente da sua nação?
Bom, meu povo, o Guaranembeá, ele é um povo que vem do Uruguai, Paraguai, Argentina, não é um povo originário do Brasil. Só que em algum momento ele veio subindo em busca da terra sem mar. Veio migrando. Exatamente. E ele veio trazendo alguns povos, primeiro veio alguns, depois já veio as suas famílias, e assim foi, o Brasil acabou sendo a casa do povo Guaranembeá. Mas através do povo Guaranembeá que se miscigenou para Inhandeva, Caiová, Caingangue. Então, o Guaranembeá começa aqui para depois se dar aos troncos, né? Na verdade, no Brasil nós somos 305 hoje povos cadastrados. Por que eu falo cadastrados? É um trabalho do governo, junto com a FUNAI, que faz esse cadastramento dos povos originários. Mas nós temos mais de 100 povos que ainda não se autorizou a chegada até eles. Então não se sabe tronco, não se sabe a linguística, né? Não se sabe... Não tem contato com digamos, a chamada civilização, com o homem branco. Mas nem com o próprio parente. Com os próprios parentes. Porque hoje, quando eu falo parentes, eu falo de todos esses 305 povos. Quando eu falo a família, é sangue. Parentes é todos os povos originários. Então, nem com os parentes eles têm esses contatos, eles não gostam, não têm, não querem. Então, nós temos mais de 100 dentro do Amazonas, principalmente bem lá no fim, bem lá no meio da mata, que não querem esse contato. Então, a gente não tem noção de que tronco eles vieram, né? E nem de qual povo, qual é o seu tronco linguístico. Tronco linguístico, hoje nós somos 274. Se fala 274 línguas diferentes. Eu falo Guaranembeá. O meu esposo fala Pachorrã. Então, mas meu esposo veio muito pequeno da Bahia. O povo Pataxó é um povo que predomina a Bahia. Né? Já estava lá há muitos e muitos anos, o Pataxó Ranhan, e depois veio se fazendo alguns outros troncos, como o Pataxó Camacã, né? O Zimbirá também era um povo do tronco Pataxó. O povo Mongoió também é um tronco. Então, assim, se vai se formando alguns troncos, o que sejam os troncos desses povos. Por exemplo, o meu povo Guaranembeá, quando chegou aqui, minha família, em 1940, minha aldeia foi feita em 1940. Então, meus tios-avós fizeram Bertioga, no litoral, foi feita em 1940. Quando meus tios-avós fizeram, quando meus avós chegaram à aldeia, aí meus tios-avós já migraram para outro lugar, foram para Ubatuba. E aí foram migrando, tanto que dentro do território, dentro do litoral do estado de São Paulo, são 46 aldeias. Muito bem. Só do povo Guaranembeá. Que diversidade maravilhosa, não? Lu, fala um pouquinho para a gente dessa questão do contexto do indígena no seu território originário, em contato e parte intrínseca da natureza, e o indígena no contexto urbano, na medida em que ele sai desse seio da natureza e vem para um ambiente absolutamente artificial. Qual é a condição do indígena nesses dois habitats tão distintos? Você que passou e passa por essa experiência, né? Eu costumo dizer que eu tive a dádiva, né, e o presente de viver entre esses dois mundos diferentes, porque são dois mundos diferentes. Você atravessa um portal indígena, é como se você realmente estivesse atravessando um outro portal para uma outra realidade. Então, assim, quando eu vim para Campinas, falando de Campinas, porque eu já vivia dentro de um contexto urbano, dentro de Bertioga, porque minha comunidade fica dentro do território entre Bertioga e São Sebastião, mas eu convivi um tempo já na cidade. Então, por isso que eu digo que eu tive essa dádiva de viver entre esses dois mundos e conseguir entender esses dois mundos, que são coisas bem diferentes e bem difíceis. Mas você olhar, você ver o contexto urbano numa tela e você ter o contexto urbano em vivência é totalmente diferente. O choque de realidade é muito grande. Então, quando falando um pouco da faculdade, principalmente da Unicamp, eles vieram. Para eles é difícil. Para mim foi difícil. O porquê? Quando eu cheguei no contexto urbano, por exemplo, no meu tempo a gente não podia estudar. O indígena não tinha o direito de estudo. Nós éramos considerados primitivos, éramos considerados incapazes de manter um estudo. Pelo Estado brasileiro. Pelo Estado. A gente não tinha o direito de estudo. Eu pude estudar porque minha mãe era de Juruá. Então eu pude estudar. O que é o Juruá? O Juruá é o não indígena. É o não indígena. Então a minha mãe sendo de Juruá,
eu pude estudar, né? Mas assim, era muito aquilo de ouvir certas coisas que eu creio que hoje, se eu tivesse esse entendimento de preconceito, de discriminação, de racismo, creio eu que eu não estaria nessa posição que eu estou hoje. Porque eu entenderia dessa forma e isso eu levaria para a vida. E aí possivelmente eu teria recuado, como muitos dos nossos recuou. Né? Então, como eu entendi aquilo como uma provocação e não como algo que pudesse me atingir, eu estou onde eu estou hoje. Mas muitos ainda passam por isso. Então, a realidade é, por mais que as pessoas acham que hoje, 2023, não se passa por esse tipo de atitude, passa. Infelizmente, ainda se vive a discriminação, o preconceito. Você observa isso claramente? Muito, muito. Eu passo por isso todos os dias. A gente acha que é algo distante, algo longe, mas assim, o você não viver não quer dizer que a outra pessoa do seu lado não viva isso, né? Então a gente tem que ter essa empatia de entender a posição do outro também. Então a gente percebe como é diferente para eles estarem dentro do contexto de comunidade indígena, que você se conecta com o seu povo, você se conecta com o seu sagrado, você se conecta com a sua história, e aí você sai de tudo aquilo. Não que você deixe a sua história, ou que você deixe o seu sangue, ou que você deixe a sua cultura. Mas você vem para um contexto que não te dá ferramentas para você trazer tudo isso. Então, eu estou dentro do meu contexto de comunidade indígena, eu estou com os pés no chão, eu estou com o meu fogo sagrado 24 horas aceso, eu faço os meus ritos, eu fumo o meu petinguá, e aqui não. Então, aqui eu tive que fazer toda uma mudança na minha vida. Hoje eu mantenho os meus rituais, eu mantenho o meu petinguá, eu mantenho a minha língua, a minha cultura, mas até conseguir encaixar nisso, o choque é grande, o choque de realidade é grande. Então, o nosso trabalho também como etnocidade, quando nós pensamos dessa forma, foi fazer com que os estudantes que viessem para cá, ou a população que já estava aqui em Campinas, entendesse que eles são capazes de manter a sua cultura aqui. Que eles não deixam de ser quem são, saindo do seu contexto de comunidade indígena e vindo ao contexto urbano. Lembrando que quando eu digo contexto urbano, eu estou falando de um território que urbanizou, mas que faz parte de mim. Perfeito. Ele é meu território também, então não venho... Essencialmente continua sendo um território originário. Sendo um território originário. Por mais que tenha sido ocupado e urbanizado. Exatamente. Só urbanizou, mas é o meu território, é um direito de estar aqui, né? O entendimento que temos que ter é que o indígena, ele vem ao contexto urbano, ele não está invadindo o espaço de urbanização. Ele está voltando a um território que lhe pertenceu. E por que a gente fala lhe pertenceu? Eu não estava aqui há 100, 200, 300 anos atrás, mas o meu sangue estava, meu povo estava. Então, assim, eu venho a um contexto que faz parte do meu território. Então, muitas pessoas, o que a gente traz dentro desse entendimento de que eu volto ao meu território? É que por mais que eu seja diferente e queira manter a minha cultura, eu sou ser humano. As pessoas têm que entender que somos seres humanos antes de sermos indígenas e mantermos nossa cultura. Então, eu venho e trago uma cultura diferente. Eu não estou vindo invadir o espaço de alguém, né? Eu estou trazendo, na verdade, a origem de cada um. Perfeito. Que infelizmente foi perdida dentro desse contexto, foi cortada, foi tirada. Então é importante que os jovens entendam que quando eles verem um indígena na faculdade, eles acolham esse indígena, porque muitas vezes esse indígena traz um tronco de toda a sua origem. Perfeito. E que está no sangue de cada um. E na alma de cada um, e muitas vezes é desconhecido. Isso, exatamente. Né? Você toca num contexto muito interessante, me faz lembrar um alerta que o grande cosmólogo norte-americano e astrofísico Carl Sagan, ele dizia o seguinte, que o ser humano tem sido apartado da sua origem natural e que ao longo desse apartamento com a artificialização da sociedade, artificialização das sociedades, o ser humano vai perdendo esse contato com a natureza, a capacidade de leitura de símbolos, a capacidade de realização e de vivência do sagrado efetivo do ser humano e que essa artificialização talvez nos levasse a uma degradação humana tão profunda que esse talvez fosse o início da extinção da própria humanidade no contexto social. Veja, um astrofísico, matemático,
né? Um cosmólogo, um cientista absolutamente materialista e que falava dessa perda da espiritualidade no contexto do afastamento daquilo que é natural. E o mais dramático, ele dizia, é que a partir de um determinado momento nós passamos de fato a acreditar que esta artificialidade nos basta. Exatamente. Qual é o contexto que você vê hoje do chamado homem branco, do chamado ser humano civilizado, que por si já é uma expressão bastante preconceituosa, né? Sim. Mas como é que você enxerga a situação hoje da nossa urbanidade, da nossa civilização? Como eu disse, se perdeu muito essa conexão. E quando eu falo do sagrado, eu não estou falando de religião. Sim, eu estou falando do sagrado de cada um de nós. Quando nós nascemos, a gente se conecta com esse território. Então, é muito difícil a gente chegar num lugar e ver esse crescimento todo de um progresso capitalista e perceber que as pessoas estão perdendo, na verdade, a sua própria essência do sagrado. Estão perdendo a sua própria territorialidade. Porque vai chegar um momento que eles vão tentar entender para onde eles vão. Os nossos jovens, acontece isso hoje. Para onde vão? Por que não conseguem entender e ter a sabedoria do futuro? É porque eles, dentro desse presente, eles não conseguem entender a sua história, o seu passado. Então, se romantizou muito dentro da história de Pindorama que minha avó foi pegar laço, minha avó foi pegar cachorro. São frases que se romantizou, ficou lindo, ficou maravilhoso. Se surgiu filmes, desenhos, como aquilo da indígena sendo atacada, sendo raptada, sendo levada. Só que isso não poderia, civilizada. Exatamente, isso não deveria ter sido assim. Essa história, essa frase não deveria parar somente nisso. Olha, minha avó foi pegar laço. As pessoas, quando eu falo sobre isso, as pessoas abrem um sorriso para dizer, minha avó foi pegar laço. Só que isso é uma violência. É uma violência. Isso foi uma violência contra a mulher, ter sido pega laço, ter sido acuada por cachorro e ter trazida como animal. Isso o Pindorama foi feito dessa forma, foi feito através desses abusos das nossas mulheres, né? Então, quando a gente fala, minha avó foi pegar laço, e a frase para exatamente nisso, aí você já perdeu quem você é. Você não tem como saber o seu futuro. Você pode até planejar. As pessoas têm um falso entendimento de que nós somos donos da nossa existência. Nós não somos. A gente não sabe em qual momento a gente encanta. E uma das coisas importantes é a gente conhecer nossas origens, né? Então, quando essa frase para aí ali pronto, é como um aborto à sociedade. Acabou. Você já não conhece mais quem você é. Você começa a tentar a se encaixar dentro dos lugares. E eu tenho certeza que muitos jovens falam assim, nossa, eu estou fazendo isso, mas eu não consigo pensar que é isso que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer outra coisa, mas o quê? Porque não conhece seu passado, não conhece sua história. Ô Lu, talvez seja por isso que nós estamos vivendo hoje, isso é ciência pura, né? A maior crise de ansiedade do planeta essa geração que está aqui, talvez seja a geração mais ansiosa de todos os tempos que nós já tivemos na nossa história. E aqui não vai nenhuma crítica, né? Mas uma constatação de uma questão geracional, né? E agora, esse ano, né, no último relatório sobre prevalência de doenças, o país mais ansioso do mundo é o Brasil. Mais de 45% da nossa população sofre de algum distúrbio de ansiedade. Você acha que esse apartamento, no sentido de apartar o ser humano da sua essência, tem alguma coisa Sim, a ver com essa questão? Tem muito a ver. Isso começou nos livros. O indígena, isso foi colocado muito de nós. O indígena está na rede em vez de estar plantando. O indígena, ele passou a ser algo ruim. Ele não trabalha porque ele não quer. Ele não planta porque ele não quer. Só que, infelizmente, as pessoas não entendem o que nós entendemos que é o tempo. Uma pergunta aqui agora para vocês. Essa é uma provocação. Quantos de vocês estão pensando que vai fazer daqui 15 minutos? Vocês nem conseguem viver os 15 minutos que aqui estamos. Porque vocês já estão se planejando o que vão fazer daqui 15, 20 minutos amanhã. É o lanche, a próxima aula, Exato. Ou a prova que eu vou fazer, alguma Exatamente. coisa lá e não está vivendo aqui agora. Eu estou vivendo o agora. Porque a hora que eu sair, eu não sei o que acontece. A hora que eu me levantar daqui 5 minutos, eu não sei. Então, assim,
a gente tem que entender que tudo se tem um tempo. E esse tempo não está sendo vivido, está sendo corrido. Dentro das nossas comunidades, nós entendemos que eu não vou plantar se não é o tempo da terra, abraçar essa semente e germinar. Por que eu farei isso? Se eu terei que fazer 2 trabalhos e irei mexer numa terra que está as minhocas por baixo e que elas estão trazendo toda essa proteína para a terra, para que no tempo correto eu possa plantar, para que eu possa colher no tempo correto. O porquê que eu vou caçar se os animais estão em cria? O porquê que eu vou tirar uma árvore se ela estava ali antes de mim? O porquê que eu vou colher algo que está verde? Então as pessoas não entendem o tempo. Não entende, elas não se dão o direito de entender esse tempo. E esse tempo, esse entendimento foi perdido quando se cortou isso. Essa conexão da natureza, porque quando a gente se conecta, quando a gente nasce e a gente se conecta, como eu falei, é o começo do seu entendimento de existência. Então assim, eu preciso caminhar o tempo correto da minha existência. Eu não preciso correr, eu preciso entender que eu estou aqui para aprender. Eu preciso entender que se o grande espírito autorizar que eu esteja aqui daqui meia hora, eu vou estar vivendo, existindo e aprendendo. Então a gente traz esse tempo. Então quando as pessoas olham o indígena e falam, olha, o indígena podia estar hoje caçando. Não, eu não posso estar caçando. Eu tenho que ter autorização da nossa mãe natureza. Eu tenho que entender esse tempo. Porque eu posso abater um animal que esteja com seus filhotes. Eu posso abater um animal que esteja na gestação. E ele não faz o ciclo dele. Aí as pessoas falam, mas mesmo assim você vai abater um animal. Sim, isso é o ciclo da existência. Mas eu vou abater um animal no tempo certo. E se o grande espírito me permitir isso, né? Então a gente tem que entender que nosso corpo é nosso território. Começa por aí. O entendimento de território é o nosso corpo. Nós somos território e nós precisamos cuidar dele. E essa ansiedade traz várias outras coisas. Hoje a gente vê isso nas crianças. Infelizmente a gente vê isso na criança. Eu trabalho com muitas crianças pequenas e a gente percebe que os pais levam a criança para a creche 4 ou 5 meses. São coisas que me deixam fora de mim. Por quê? Porque nossas crianças não saem de perto de nós até os 6, 7 anos de idade. Então isso também eu digo que é uma dádiva, porque a gente sabe que um pai entregar um filho com 4 meses é dolorido para ele. Mas a sociedade impôs que ele fosse trabalhar. A sociedade impôs que aquela mãe colocasse uma criança na creche com 5 meses e não pudesse terminar uma amamentação correta, porque ela precisa trabalhar, ela precisa manter sua família. Então, assim, infelizmente isso vem se colocando de uma forma que daqui a pouco as mães têm os filhos dentro das suas creches já. Vai chegar esse tempo. Se isso não for barrado, vai chegar dessa forma. As mães não vão conseguir ter esse contato. Nós temos contatos com os nossos filhos. Por quê? Porque eles precisam nos entender nosso povo, entender nosso território, porque aí eles vão estar preparados para conhecer uma outra cultura. Quando que uma criança com 5 meses vai entender tantas energias diferentes? Perfeito. Quando ela chega na creche, o pai entregou, a mãe entregou. A professora recebe. A professora já trouxe outra energia. As outras monitoras já trouxe outras. A criança tem um corpo muito pequeno para entender. É por isso que ela chora, ela grita, ela berra, porque ela não sabe se expressar. Nós sabemos. E talvez todo esse impacto emocional venha nessa ansiedade. E vai trazer para frente. Vai. No futuro, uma criança ansiosa, uma criança com pânico, uma criança com depressão. E tem um outro detalhe muito importante. É quando ele chega em casa, a volta para ele muitas vezes se torna pior. Porque uma criança com 2, 3 anos, ela traz uma sabedoria muito maior que a nossa, que a minha existência aqui. Ela está aberta para esse mundo simbólico, né? Sim, ela sabe o que ela fala. E muitas vezes, quando ela chega em casa, ela fala, eu quero contar o que teve na creche. A primeira coisa que a mãe faz é, toma o celular, porque eu estou fazendo almoço, estou fazendo a janta, eu vou lavar a roupa, estou limpando a casa. Não ouve. Não ouve. E isso ela guarda para ela. A mãe não ouviu naquele momento. Dentro da aldeia, não. Primeiro, a criança não utiliza celular. A tecnologia é algo importante. É algo importante. Nos trouxe para um território que a gente não conhecia. Só que nós não somos prisioneiros deles. Então, nossas crianças não utilizam. Não deveríamos ser, né? Não. E os adolescentes também não. Eles só utilizam para estudo. E aí você chega, as crianças chegam e vão nos contar o dia. Quando eles vão nos contar, eu, por exemplo, já tenho netos. Eu vou para o meu 5º neto.
E aí, quando ele quer me contar algo e eu estou fazendo comida, ele vai comigo fazer comida. Ele vai aprender a cozinhar e eu vou ouvir. Se eu estou lavando roupa, ele vai comigo lavar roupa. Ele vai aprender algo e eu vou ouvir. Porque isso é importante. Porque se ele fala que ele quer falar, é porque você precisa ouvir. É um direito dele. Então, e ele está testando ali e colocando em prática toda a sua expressão em relação ao mundo. Sim, ele precisa dizer. E se ele fica com aquilo guardado, isso traz ansiedade, traz pânico, traz a depressão, traz aquela coisa de não faço parte desse mundo. Eu não posso falar isso para uma criança indígena porque ele faz parte do meu povo. Ele faz parte do meu contexto do sagrado. A minha existência sagrada dele é. Então, quando a gente se conecta, é importante que ele entenda que ele faz parte e ele é importante. Ele é muito importante. Então, fazer isso com uma criança traz esse bendito pânico, depressão e essa coisa que a sociedade impõe. Eu acho muito importante contextualizar, você já disse aqui, né, que o contexto do sagrado nada tem a ver com religiosidade. Né? A espiritualidade, na sua acepção verdadeira, ela diz respeito ao profundo, três dimensões, o profundo contato do ser com o seu habitat, com a natureza, né, com o grande espírito que conduz tudo isso, o contexto da profunda relação do ser com ele próprio, na sua relação intrapessoal, e o terceiro ponto é a profunda relação do ser com todos os demais seres da face deste planeta, sejam eles humanos ou não humanos, os vegetais e os demais Exatamente. animais. Quando nós, seres humanos que fomos gestados no seio dessa natureza, somos apartados de uma dessas realidades ou de todas elas, a primeira disfuncionalidade que ocorre é desconhecer a si mesmo, na medida em que você não está conectado com a natureza e nem com os demais seres do planeta. Esse é o contexto de espiritualidade. Por algum motivo, são vários, ao longo da jornada da civilização, nós submetemos o contexto do sagrado ao contexto da religiosidade e não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas totalmente distintas, né? Acho que é importante fazer essa observação. Bom, a gente está se encaminhando aqui já para finalizar a nossa entrevista, mas uma coisa muito importante que eu quero que você contextualize para nós, Lu, é qual é a visão dos povos originários com relação a essa sociedade capitalista, né? E aqui não tem nenhuma posição ideológica, acho que é muito importante colocar isso. Nós estamos tratando de uma realidade estrutural, né? Sob o ponto de vista de uma civilização, de uma cultura extremamente ancestral a nossa, né? Qual é a visão dos povos originários com relação a esta sociedade de consumo, que consome muito mais do que precisa, que está baseada num contexto de um consumo infinito, quando na verdade os recursos naturais são absolutamente finitos, né? E que as pessoas literalmente são trabalhadas, digamos assim, induzidas desde um primeiro momento, desde criança, desde a mais tenra idade, a se transformar em consumidores para a manutenção do sistema. Como é que os povos originários enxergam o modelo capitalista? Não é difícil falar sobre isso, né? Você sabe que as pessoas, quando a gente faz o nosso trabalho, quando a gente traz, né? Então, essa pergunta é uma pergunta, assim, em todas as palestras. É sobre o consumismo, o materialismo, o capitalismo. E as pessoas falam, mas vocês vivem o capitalismo? Sim, eu vivo, eu preciso viver. Então, assim, eu vivo um capitalismo sustentável, diferente de um capitalismo devastador, destruidor. Então, o que eu vendo hoje é para mim, para minha família e para o meu povo. Não existe somente eu. Em relação à alimentação, as pessoas têm a sensação de que se abrir o armário e tiver entupido de coisa, ali ela vai conseguir existir para o resto dessa jornada. E isso é um erro. É um erro. É como se o mundo fosse acabar amanhã, né? Se acabar por aqui, eu tenho tudo isso aqui. Sem entender que pode se perder aquilo. E que muitas vezes se perde. Então, assim, realmente, você abrir um guarda-roupa e ver 10 camisetas, 20, 30, 20 par de sapato, como se você fosse usar todos. Então, assim, realmente é uma coisa que as pessoas, talvez na ansiedade, acham que precisa repor aquele tempo que ela não está conseguindo. É uma compensação quase, É uma compensação. Né? Por quê?
Nós, dentro da nossa comunidade, é assim, primeiro, a gente não mata nada se a gente não for comer. Então, se a gente sai em caça, para você entender o que é sair numa caça, todos nós, tanto homem e mulher, somos equilíbrio, tá? Então, nossas crianças vêm dessa forma, entendendo que homem e mulher é equilíbrio. Então, se eu posso ser uma Shondara, meu esposo é um Shondaro, meus filhos são Shondaros e assim vão. O que são Shondaros? São guerreiros. Então, assim, a mulher não é menos que o homem, nem o homem é menos que a mulher, ou mais. Então, somos equilíbrio. Então, quando a gente sai para caça, sai tanto o homem quanto a mulher para caçar. Antes da caça, a gente faz um ritual de pedido, que poder, primeiro, vamos entrar na mata. Segundo, a gente não caça com armas. A gente caça com armadilhas, arco e flecha. E as pessoas falam assim, ué, mas vocês caçam tradicionalmente? Ainda? Sim. E tem uma explicação. Todas as vezes que você dá um tiro numa mata, onde cai o chumbo e a pólvora, não nasce mais nada. E a partir do momento que eu faço isso, eu estou destruindo o meu território, o meu corpo. Por menor que seja o impacto. Por menor que seja. Porque aquele impacto pode ser maior. Porque é menor num tiro. Num tiro. E quantos outros podem ser? Então, assim, vai se tornando algo destruidor. Estéril, né? Então, nós caçamos ainda e pescamos tradicionalmente. Então, quando a gente mata algo, é para a comunidade toda. E o detalhe, tudo se é usado. Tudo. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, por que vocês usam tantos dentes, tantas peles? Por quê? Porque eu preciso que aquele animal entenda a minha gratidão pela vida dele. Então, aquilo vai seguir comigo o resto da minha existência. Quando eu ver que eu não consigo utilizar mais, ele vai para dentro da OP. A OP é a Casa dos Saberes Ancestrais, é a maior casa que a gente tem dentro da comunidade, né? Então, a gente percebe no contexto urbano que as pessoas, mesmo que não vão utilizar, mesmo que não vão comer, mas elas precisam, elas querem. E vão dar um jeito de fazer aquilo virar a sua realidade. E quando as pessoas falam assim, ah, mas isso é um sonho. Não, não é um sonho. Muitas vezes, se a pessoa pensar bem, aquilo não é um sonho. É só a vontade de querer. Somente isso. Por quê? Porque o meu vizinho tem. E eu quero. Isso vai muito desse tipo de entendimento. Se ele tem, eu também quero, né? E a gente percebe isso, porque... E outra, uma coisa assim que eu vou deixar para vocês entender o que eu penso do capitalismo sustentável e o que eu penso de um capitalismo destruidor, é uma história que meu pai traz quando ele veio, quando ele nasceu aqui. Ele nasceu no Brasil, no Rio Grande do Sul, quando a minha avó Coana veio em viagem. Então, ela veio andando, ela e meu avô, e meu pai nasceu no Rio Grande do Sul. E chegou em São Paulo em 1951. Quando ele chegou em São Paulo, já existia a nossa aldeia no Pico do Jaraguá. A aldeia do Pico do Jaraguá é desde 1860, por aí. E aí, quando eles chegaram no Pico do Jaraguá, eles desciam o Pico do Jaraguá e pescavam no Rio Tietê. Em 1940, a minha aldeia foi feita em Bertioga, no pé da serra, do lado do Ribeirão Rio Silveiras, que é o que deu nome a origem, é o nome da minha aldeia. E lá a gente pescava, a gente tirava água, a gente tirava água para se banhar, para cozinhar, e pescava e tirava pitus embaixo da pedra. Nós estamos em 2023 e você não consegue passar próximo ao Rio Tietê, mas eu ainda tiro peixe do meu rio. Então, você entende o que é um capitalismo destruidor? E as pessoas têm que ter esse entendimento que o seu corpo é seu território e o seu território é o seu corpo. A partir do momento que eu destruo algo, eu estou me destruindo. Então, hoje eu ainda consigo beber do mesmo ribeirão que foi construída a minha aldeia em 1940. Então, assim, é muito triste você entender que Rio Tietê está ali, tirava-se peixes e peixes, né? E com esse progresso tão capitalista, esse materialismo tão destruidor, fez com que o Rio Tietê hoje não fosse nada. Ele é somente um esgoto a céu aberto. E dentro do meu território continua lá. Porque eu preciso respeitar isso. Porque a partir do momento que eu destruo, eu estou me destruindo. E isso não é um território que eu vou virar o resto da minha vida. Eu não sou dona, eu sou guardiã. E como guardiã é meu direito, é meu dever manter aquilo da forma que está. Pode ser 100 anos, 200 anos, eu não vou estar aqui, mas os meus vão estar. E eu preciso que eles mantenham da mesma forma. Então essa é a minha visão do progresso capitalista. Maravilhoso. É muito curioso observar, antes de pedir para que você faça as suas considerações finais, esse seu comentário, essa sua fala, traz a percepção de que nós estamos correndo atrás de uma sustentabilidade, e nós falamos isso todo o tempo, em todas as matérias, em todos os momentos,
quando na verdade a resposta para a sustentabilidade ela já estava dada quando o homem branco chegou aqui. Quer dizer, essa visão dos povos originários sobre a tratativa, a relação com a terra, com o habitat, com a natureza, com o grande espírito, né, em si já é o próprio espírito da sustentabilidade. Na verdade, nós nos distanciamos tanto de nós mesmos que nós temos dificuldade de chegar na nossa própria origem. Né? Muito curioso isso. Lu, eu ficaria aqui mais 2 horas contigo, assim, muito boa conversa, aprendendo muito contigo, mas a gente tem agora uma outra programação e eu vou pedir para você 2 coisas. A primeira, para você tecer as suas considerações finais, mas eu gostaria que você falasse na sua língua original e depois você traduzisse a sua mensagem para nós, para os nossos alunos. Olha, eu vou fazer a minha consideração final em português e aí eu trago um canto na minha língua. Por favor. Tá? Eu quero dizer a vocês, Aveté, gratidão mesmo por cada um de vocês estar aqui. É tão importante para a gente, mais uma vez, obrigada pelo convite. É muito importante para a gente trazer essas rodas de conversa, trazer o entendimento aos povos originários e que eles possam entender, cada um da sociedade que está dentro desse contexto urbano, que nós estamos aqui, assim como o negro, o periférico, a mãe solo, o nordestino, e que isso tudo faz parte de uma única conexão. Isso é muito importante, a gente entender nossa conexão e que cada um possa buscar o seu entendimento da sua origem, do seu povo. Porque cada pessoa que nasceu em Pindorama, né, que depois se tornou Brasil, existe o sangue negro, o sangue indígena correndo nas veias, existe a história do seu povo. Então é importante que ele busque isso. Viu? Gratidão, Aveté. Gratidão, Aveté. O canto que eu vou trazer vai ser um canto do povo Guaraniambeá e ele diz muito de energia. Uma das coisas que eu gosto muito de falar é sobre energia, porque a energia que faz tudo isso virar, tudo isso se levantar, a energia é muito boa, né? Porque você pode transmitir e você pode receber também. E aí eu vou levar um pouco desse canto que diz, eu deixo a minha energia com vocês e levo um pouco da energia de vocês comigo. Epitamporá, yanderurebe, orevoi, rodiodima, orevoi, rodiodima, yanderurebe, yanderurebe, orema, rodiodima, orema, rodiodima, epitamporá, yanderurebe, epitamporá, yanderurebe, orevoi, rodiodima, orevoi, rodiodima, yanderurebe, yanderurebe. Aveté, yanderu tupã. Aveté, gratidão.